Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Catolicast e no programa de hoje tem uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, acho que vocês já viram na thumb aí, gosto muito dele e nós vamos conversar um pouquinho sobre várias coisas, mas principalmente sobre música, que ele vai contar melhor depois sobre isso, mas ele tem uma vivência bem legal sobre música e eu acho que vocês vão gostar também. Nosso convidado de hoje é o Nivaldo, muito obrigado por ter vindo, fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, foi bem legal, a gente queria já há muito tempo trazer você, mas pelas circunstâncias e correrias acabou que não deu, mas seja muito bem-vindo ao nosso Catolicast. E o nosso diretor, o Atila, ele ficou bem feliz quando você veio. Então, esperamos que você goste também da nossa receptividade. Eu só tenho a agradecer, né? Fico lisonjeado, na realidade, com o convite. Eu até falei assim, poxa, mas eu não sou nenhuma celebridade, não, Que cara. isso? Mas eu fico lisonjeado, né, de poder vir e contar um pouco da minha história aqui também. Acompanho o programa, quero parabenizar também, porque não assisti todos, assim, mas os que eu pude assistir, eu gostei muito e parabenizo o programa aqui. Muito obrigado. Eu gostaria já de começar, como a gente começa com todos os nossos convidados. Sua família sempre foi da igreja? Você sempre veio na igreja? Como que foi essa sua trajetória de entrada na igreja? Sim, sempre fomos de igreja, da igreja, né? Lá na São Francisco, então, foi aonde eu cresci, né? Lá na São Francisco, eu fui batizado lá, eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz o crisma, tudo lá, casei lá, né? Então, e meus pais sempre incentivando a participação nossa na paróquia, na igreja. Eles também são paroquianos? Não, meus pais moram em Alagoas e eles são evangélicos. Ah, é? Caramba. A partir de um momento da vida, eles decidiram, principalmente meu pai, né? Meu pai não era de ir para a igreja, era mais a minha mãe mesmo, assim, que acompanhava a gente em missa e tudo mais, e ficava ali em cima, que a gente tinha que fazer a catequese, né? Ela sim, ela era uma paroquiana mesmo, lá da São Francisco. E meu pai não, meu pai sempre foi um profissional da fotografia, né? Ele é fotógrafo e acho que por isso que eu também amo a fotografia. Que legal, não sabia. E então meu pai ia muito para a paróquia, mas para trabalhar. Ele ia para tirar foto, né? Fazer casamentos, batizados. Ele tinha ali uma coletividade com o Adão, por exemplo, que também trabalha na área há muitos anos, né? O seu Elviro. Então meu pai ele ia para a igreja, mas não com o intuito pela religião, sim, mas pelo trabalho. Então chegou um momento que meu pai sentiu essa necessidade de se aproximar mais de Deus, né? Ele teve essa necessidade. E então ele decidiu, através de um amigo que convidou ele para participar da Assembleia, né? Assembleia de Deus. E até hoje ele está. Que legal. E aí a minha mãe falou assim, vou acompanhar ele, né? Vou estar junto com o meu esposo. E eu dou graças a Deus por isso, sabe? Foi ali que eles encontraram, sabe, a palavra. Meu pai lê a Bíblia assim diariamente e ele se tornou uma outra pessoa. Então eu também dou graças a Deus por isso. O importante é buscar a Deus, né? Enquanto estiver buscando a Deus, tá bom. Isso, e mesmo assim, ele estando na igreja evangélica e tudo mais, ele e minha mãe, os dois sempre me apoiaram e sempre me apoiam. Assistem, por exemplo, a gente vai tocar na Canção Nova com a Fátima. Eles estão lá ligados, eles estão assistindo. Eles acompanham você, né? Acompanham e é muito legal ver essa relação que eles têm e esse discernimento, né, sobre as religiões. E não ter críticas, e sim o apoio, sabe? Sim.
É que no final das contas o importante é buscar a Deus, né? Então eles apoiam você, onde você busca Deus, e eles buscam Deus também da forma deles, né? Exatamente. E ambos, né, a gente, um apoia o outro, né? Sim, isso é legal. É. E você sempre foi da música na igreja? Quando você entrou na igreja pra fazer alguma atividade, você já foi direto pra música ou não? Não. Eu, quando eu comecei a frequentar com certo entendimento já na igreja, ali na adolescência ali, né, de 13 anos, 14, eu estava aprendendo a tocar violão, nessa época de 13 para 14 anos eu estava aprendendo, e aprendendo de uma forma assim, bem interessante, porque eu comecei a escutar o bom e velho rock and roll, né? Nossa. E aí eu falei assim, puxa vida, eu queria fazer isso daí, eu queria tocar, e era o som de guitarra, eu nem sabia que era guitarra aquilo lá. Meu pai, músico, né? Meu pai toca viola. Caramba, que legal. Sempre tocou, arranha um pouco de sanfona também. Então, meu pai, eu observava ele tocar, então a gente carrega isso, né? A música, ela tem isso, você vai herdando isso dos seus ancestrais, né? Então, eu carregava a música comigo, mas não tinha ainda, assim, aquele foco num instrumento, em querer aprender um instrumento, não. Uhum. Não tinha esse... E nessa época de 15, 16 anos, eu já estava, né, 14 e 15 anos, na verdade. 14 anos eu comecei a fazer o crisma. E eu já estava arranhando ali o violão, já estava tocando. Comecei a fazer o crisma, na época meus catequistas eram a Luciene, irmã do querido André, Uhum. O Toninho, na época, Milton, Caramba. Milton da Aninha. da Aninha, quem mais? O Thiago Borba, que era um músico, que também tocava na paróquia Esse e tal. não me recordo. Ele era um músico que tocava com a gente muito tempo atrás, né? E aí, assim, eles foram me incentivando, né? Principalmente a Luciene e o Toninho. Os dois me incentivaram bastante, assim, não, Nivaldo, quando terminar o crisma aqui, você tem que se engajar na paróquia, de alguma forma. Não, eu falava, não, mas eu já participo da missa, eu venho sempre. Não, mas não é dessa forma, é servindo, você precisa servir e tal, né? E você tem o dom da música. Mas eu tinha muita vergonha, cara. Naquela época, eu me escondia atrás de quem for, sabe? Assim, Caramba. Nossa, cara, fazer o que a gente tá fazendo aqui hoje seria impossível naquela época. Caramba. Eu tinha muita vergonha mesmo, assim. Então eu olhava os caras tocando lá, e aí eu ficava, nossa, meu, ali os caras são todos profissionais, ali não tem lugar pra mim ali. Nossa. Eu tinha uma outra visão, assim. E aí eu tinha muito medo. Aí eu não lembro quem foi, eu acho que a Janaína, fazia a Janaína, irmã da Gabi, não sei se você vai lembrar da Janaína. Que era da liturgia. Professora e tal, um abraço pra ela, super amiga. Ela fazia o crisma junto comigo. E aí ela me incentivou a ir pra liturgia. Então Caramba. a minha primeira pastoral não foi a música, foi liturgia. Nossa, eu jurava que era música. A Janaína me incentivou, ela falou assim, não, Nivaldo, vamos lá. O pessoal é legal e tal. Na época a Anselma era quem... Era coordenadora? Coordenava ali a liturgia. Já era das 18h30? Isso. E aí eu comecei a participar na liturgia, fiz algumas leituras, né? E você era tímido. Uhum. E do nada você vem fazer leitura. Como que foi essa transição pra você? Eu ia tremendo lá, cara. Sabe? Eu ia tremendo que nem vara verde lá pra fazer leitura. Engasgava, mas fazia a leitura. Porque eu nem olhava pra Assembleia. Eu olhava pra Bíblia ali, ó. E nem olhava pra Assembleia, sabe? Caramba. Com aquele medo. E aí, eu sei que assim, fui participando, eu não sei se eu cheguei a participar um ano completo. Eu acho que não foi um ano completo. Mas eu sei que, acho que eu cheguei a conversar com a Janaína. Falei, Janaína, não é pra mim não. Assim, eu não tô me sentindo bem. É bom. E principalmente o que eu mais gostava era
era da gente se reunir, porque a gente se reunia, a gente fazia as leituras. E a gente fazia ali uma reflexão em cima das leituras. Então, isso para mim era muito bom. Mas ir lá na frente e fazer a leitura e tal, não era para mim. Eu ficava constrangido, tinha essa questão da vergonha, né? Imagina. E agora eu sou um sem vergonha, né? Agora... Mas assim, eu tinha essa questão, sabe? De ter medo de ir lá, tudo mais. Aí eu sei que depois disso, a gente terminou o Crisma. Acabou o Crisma. Quando acabou o Crisma, aí o Toninho e a Luciene falou assim, ó, agora você tem que ir para a pastoral, e a sua pastoral é a pastoral da música. A gente vai apresentar você para o coral. E era o coral Novo Som, né? Você já entrou direto no Novo Som? No Novo Som. E lá fiquei durante 9 anos, né? Caramba. 9 anos. Depois eu saí, agora eu voltei de novo, tem um tempinho, né? Não todos os domingos, mas todo primeiro domingo, amanhã, se Deus quiser, a gente tá lá junto, na missa, servindo. E aí eu sei que eu morrendo de medo, cara. E assim, naquela época, o pessoal da antiga, do coral, vai lembrar, né? Eu só ia de social, cara, porque a minha mãe e meus pais, né? Ensinavam isso, né? Que missa, coisa seríssima, né? Então eu ia sempre calça social, camisa social, sapato brilhando. Eu ia assim. E aí eu cheguei assim no coral, né? Mas eu lembro que foi uma missa, eu tava lá participando na missa. Quando terminou a missa, o Toninho e a Luciene falaram assim, ó, vem cá, Nivaldo, que a gente vai apresentar você pro seu ouvido. Que era o coordenador na época. E aí aí eu morrendo de medo, cara. Aí eu, não, já sou branco, né? Fiquei papel, né? Eu imagino. Aí, cara, um medo. Aí me levaram lá pra conversar com o seu ouvido. Aí o seu ouvido já conhecia meu pai, né? Então, assim, ele não lembrou de mim, mas aí ele falou assim, você é familiar, você é filho de quem? Aí eu falei pra ele, sou filho do seu Benedito, o Varonil, né? O pessoal, o apelido do meu pai é Varonil, fotógrafo. O seu Viro também foi fotógrafo, né? Eu não sabia. Foi também. Aí o seu Viro, você é filho do Varonil, e o seu Edmilson também. Amigão do meu pai, assim, amigo de ir pra balada junto, assim. Caramba, seu Edmilson? Seu Edmilson, Gente, quem diria que seu Edmilson ia pra balada, não é mesmo? Aí meu pai era amigo dele na época que eles eram... Eu não era nem nascido ainda. Caramba. E os dois, eu não sabia. Então, os dois me abraçaram ali de uma forma muito agradável, né? Mas eu ali com medo, né? Eu falei, os caras todos profissionais aqui, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aprendendo a tocar ainda. E aí eu sei que a gente tinha ali... O seu Viro me explicou como é que funcionava. Ele falou assim, sábado que vem você vem aqui para o primeiro ensaio. Você ensaia 4... São 4 sábados, você ensaia esses 4 sábados. E aí depois desses 4 ensaios, ou seja, 1 mês, né? Aí você vai estar apto a tocar na missa. Né? Então tinha as regras bem certinho assim. Uhum. E aí eu falei, não, tranquilo, é até bom, porque aí eu vou aprendendo, né? Eu falei, ótimo, tá ótimo assim. Eu tinha um violãozinho que ele não era elétrico, era um Gianninizinho acústico só. Inclusive esse violão tá com a Crislene, é meu segundo violão. Até hoje tá com ela, eu vendi pra ela e tá com ela até hoje esse violão. Aí eu sei que eu tinha uma guitarra. Eu tinha uma guitarra que eu tinha comprado do meu tio, que inclusive foi o tio que me ensinou ali os primeiros acordes, né? Uhum. Junto com meu pai, que meu pai também sabia um pouquinho, porque meu pai toca mais viola, né? Que é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Então meu pai me ensinou a afinar o violão, porque ele sabia, e ele me ensinou também um pouquinho dos acordes também, junto com esse meu tio. Aí eu sei que o Dinho, né, que é meu compadre, filho do seu Viro, né, o Dinho é baixista, também me recebeu super bem, também foi dando uma tremenda força pra mim. Aurino, o próprio Thiago Borba,
E os meninos, né? O Rodrigo, o baterista, o Wagner, irmão dele. E a galera que cantava no coral. Que na época era muita gente que cantava. Era 40 pessoas cantando no coral lá. Caramba. O Adriano Pepino, a Edna, a Elaine. Era bom demais Tati, o coral nessa época. Era, cara. Leandro, né? Nossa, Monotom. cara, é isso. Grande Monotom. Cara, uma galera, assim, fantástica. Uma galera fantástica, assim, que me acolheu, assim. E o pessoal falou, meu, quem é esse cara? Quem é esse engomadinho aí, né? Porque eu ia todo, né? Todo de social. E aí eu comecei... Aí eu sei que aquela semana, cara, foi muito longa. Porque eu tava ansioso ao extremo, assim, pra ir pro primeiro ensaio, né? Caramba. Então, do domingo que eu conversei com o seu Elvira e com a Edna, que a Edna também era coordenadora junto com ele, até chegar no sábado, nossa, cara, aquela semana pra mim foi um ano, assim, né? Caramba. Super ansioso, assim. Já era o Padre Francisco, já. Padre Francisco. Aí eu fui pra esse primeiro ensaio. Padre Francisco, né? Saudoso Padre Francisco. Era legal porque a gente ensaiava lá, ele chegava de fininho e dava uns tapas na nossa cabeça, assim. Tipo um pedala Robinho, assim, né? Tá ensaiando, Sim. né? Pá! Ele era muito legal, cara, assim, ele tinha aquele jeito rígido dele, né? Assim, italianão, né? Mas ele era um amor de pessoa. Mas era muito amável com a gente. Cara, eu gostava muito dele. Gostava de participar dos... Então, assim, se tava acontecendo uma reunião do TLC, ele tava lá. Se tava acontecendo o ensaio do coral, ele passava por lá. Pra ver, pra estar junto, sabe? Ele era bem presente, né? Nas pastorais. Era. Aí eu sei que eu ensaiei com eles no sábado lá. Já aprendi, logo de cara já aprendi bastante coisa nesse ensaio, né? Quando terminou o ensaio, eu falei, bom, dei tchau pro seu Elviro, pro pessoal, né? Falei assim, bom, até sábado então, né, seu Elviro? Aí o seu Elviro, não, amanhã 8h30 da manhã na missa. 8h30 não, né? 8 horas. Se você chegar umas 10 para as 8, melhor. Aí eu falei, não, mas não tem que ficar 4 sábados pra poder... né, tocar. Ele, não, você já tá bom, já, pode vir. Caramba! aí ele foi e falou Meu assim... Deus! Ele, então, cara, aí que meu coração acelerou, né? Porque aí eu falei assim, não, mas meu violão nem é elétrico, né? Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, você não tem uma guitarra? Traz a sua guitarra. Vamos tocar, você toca com a sua guitarra. Se ela não for muito boa, a gente deixa o volume baixinho, porque às vezes a guitarra não é muito boa e tal, mas minha guitarra era boa. Era uma guitarrinha legal, assim. Aí eu sei que no domingo eu fui com a guitarra lá, cara, pluguei e já toquei. Comecei a tocar. Caramba, que legal. Uma semana depois veio o André. André, que hoje é tecladista, né? Aí uma semana depois, no outro ensaio, no outro sábado, apareceu o André. E aí a gente fez uma tremenda... Meu padrinho. Seu padrinho. A gente fez uma tremenda coletividade, assim, logo de cara a gente já entrou numa sintonia e aí... O que o André aprendia no violão, ele passava para mim. O que eu aprendia, passava para ele. E a gente foi evoluindo o nosso tocar com essa sintonia, com essa atmosfera legal que tinha no Coral Novo Som. E como foi pra você tocar, assim, na primeira missa, assim? Chegou lá, vou tocar. Como foi isso pra você? Cara, daquele jeito, né? Assim, primeiro, me escondi atrás de uma pasta, né? Arrumei, porque naquela época a gente tocava no altar, não sei se você lembra. Sim. O coral ficava de lado, assim, né? Em 3 ou 4 banquinhos, assim. Então a Ficava galera, até mais altinhas, assim. Isso, ficava uma arquibancada ali, assim. E os músicos aqui na frente. Cara, você ficava de frente pra Assembleia. A nossa paróquia é enorme, né? E as missas todas cheias, assim. Então aquilo era um pânico pra mim. Aí um medo, cara. Mas aí o que eu fazia? Eu sentava num banquinho, eram uns banquinhos altos. A gente sentava naquele banquinho. Eu pegava assim a pasta com as cifras, assim. Colocava ali na estante de partitura ali e ficava escondido ali atrás, ali. Escondido ali pra ninguém me ver. Ninguém me via. Sério, cara. Ficava escondido ali, tocando minha guitarrinha ali. Tocando ali o basicão. Tava aprendendo, assim, né? Tava aprendendo com a galera. Tinha um Aurino na época, não sei se você lembra do Aurino. É que por nome... Não, né? Que ano que era isso? Você lembra mais ou menos? Foi em 2001. 2001. Eu já era da igreja, porque eu entrei em 97. Uhum. Eu comecei a ser coroinha em 97. 2001. Caramba. Foi
foi quando eu entrei pro coral. Novo Som foi no início ali de 2001 ali. Então, já era coroinha, então. É que por nome assim eu não me recordo. Eu tinha 15 anos. Tinha 15. E a gente... E aí eu fui aprendendo com os caras, aprendendo horrores ali com o Dinho, com o Seu Viro, né? E aprendendo também porque quando a gente participa na Assembleia, às vezes a gente não presta atenção nos ritos, né? Sim. Então você vai aprendendo também sobre a celebração e a riqueza de cada momento e tudo mais. Então eu fui aprendendo como um todo, não só musicalmente falando, mas fui aprendendo também a ser um paroquiano melhor e mais atuante, né? Então, nossa, cara, foi muito gratificante. Até chegar um momento assim que a gente começou a ter uma evolução musical, tanto eu quanto o André. E aí eu lembro que o Seu Viro acabou meio que aposentando, assim, né? Ele falou assim, não, agora eu vou parar. Aí pra mim foi uma surpresa, assim, eu falei, poxa, mas o Seu Viro vai parar e tal. Era uma das referências, assim. E aí o Aurino falou assim, não, mas eu vou estar... Porque sempre tinha aquela pessoa que puxa os cantos, né? Que puxa. Puxar canto pra mim era só os mestres. Não dava pra, entendeu? Tanto eu quanto o André. O André também super tímido também na época. E a gente tinha isso bem longe da gente. Então o Aurino é quem puxava ali os cantos. E a gente tocava em 2 missas. Era a missa das 8h30 da manhã e a das 18h30. Caramba. E a gente ia com o maior prazer, assim, sabe? E o ensaio no sábado também, não podia faltar. E aí, eu sei que chegou o momento que o Aurino chegou e falou assim, ó, virei tecladista. Agora, é vocês dois que vão puxar os cantos aí. Caramba. Né? Vocês que tocam violão, vocês que se viram. Decide aí no cara ou coroa quem é que vai puxar os cantos aí. Ou vai ser o Nivaldo ou vai ser o André. Os dois tímidos. Cara, aí o André olhava pra mim e falava assim, não vai ser eu não, cara, é você, não. Aí eu, não, André, vai você, pô. Aí o André, não. Cara, foi uma briga, assim, entre eu e o André pra ver quem puxava. Caramba. Mas eu tomei a dianteira, falei, não, então já que é pra ir, vamos lá. Mas ali, ainda timidamente, né. E eu comecei a puxar os cantos e tal. E aí, assim, a gente foi evoluindo musicalmente, a gente foi buscando formação, estudar, né, e tudo mais. Comecei a estudar guitarra. O primeiro instrumento que eu comecei a estudar mesmo foi a guitarra, né? Comecei a estudar guitarra, depois... E as meninas tinham as meninas que eu falo, a Edna e a Elaine, a Tati, elas tinham nossa, vocês estão tocando muito bem já, né? Eu o André, assim... E o Aurino no teclado, né? Então, assim, a banda tava bem ajeitada, né? O Wagner na batera, o Rodrigo. O grupo tava bem ajeitado. As meninas já estavam fazendo bastante jogos de vozes, assim, né? Que a Elaine também tava estudando vozes. A Edna também, estudando canto, né? E aí, assim, elas falaram assim, a gente pode enriquecer ainda mais esse instrumental, né? A nossa música. A gente pode enriquecer mais. E é assim, se você como músico também, você sabe disso. Se a gente tem a possibilidade de fazer uma música melhor dentro da igreja, a gente vai favorecer para que os fiéis possam rezar melhor. Sim. Né? Então eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre vou dar o meu melhor, né? Eu não gosto de fazer de qualquer jeito, né? De chegar lá e tocar por tocar. Por obrigação, então, né? Então sempre fui muito dedicado e disciplinado. Então, durante a semana, eu ficava treinando ali as músicas da missa. Porque já tinha ali Normalmente a gente escolhia, não era que nem hoje que a gente vai de acordo com a liturgia do dia. Antigamente a gente escolhia os cantos, esses cantos ia tocar o mês todo.
Então tinha tempo. E não tinha muito também com a liturgia, né? Não era muito litúrgico, né? Não Porque era. lá atrás não era muito litúrgico, Não né? Eu era, lembro que não era. cantava... Sim. Canto que não era glória, cantava como se fosse glória. Era assim. Né? Uma falta de instrução nossa também, Sim. né? E Mas aí, isso foi, desculpa te cortar, mas foi de um modo geral na diocese. isso. A diocese de Santo Amaro veio assim, ela veio numa crescente e hoje ela já segue mais o que a liturgia pede. Exato. E aí eu sei que eu comecei a estudar melhor as músicas, aí já estava estudando guitarra, e a Edna e a Elaine chegaram para mim, pro André, eu lembro como se fosse hoje, cara, era uma quermesse na paróquia, e você lembra como é que era a quermesse, né? Nossa. Saudade desse tempo também, né? Sim, era bom demais. A gente ia trabalhar na quermesse, aí tinha lá a barraca que o Coral Novo Som ia ajudar. Eu não lembro que barraca que era, mas eu sei que a gente tava lá. E aí, no momento de descontração, tava eu e o André lá trocando uma ideia. A Elaine e a Edna chegou assim: meninos, é o seguinte. Ó, vocês estão tocando muito bem, só tem elogios de vocês e tal. Chamavam a gente de Batman e Robin. Caramba. Porque o André é mais alto que eu. E aí a gente, obrigado, né, e tal. E aí elas falaram assim: só que um de vocês poderia começar a fazer uns arranjos, né? Tipo, uns solos, assim. Tipo que nem o Cleiton faz, né? Um abraço pro Cleiton, meu brother. Cleiton, queremos você aqui, viu? Um abraço pro Cleitão. E porque a gente já tocava também no grupo de oração. Na Orvalho de Hermon, juntamente com o Cleiton. Nessa época já tinha orvalho. Já tinha orvalho. Inclusive, aprendi horrores tocando junto com o Cleiton, né? E aí eu e o André, a gente falou assim, não, mas fazer o que o Cleiton faz é complicado. O Cleiton solava, né, e tal, assim. A gente não tem técnica de solo, nem de arranjos, né? Eu tava estudando, ainda tava começando, tava engatinhando, né? Aí as meninas, não, mas dá pra vocês fazerem, sim, alguma coisa. Vocês podem. E tal, deu aquela moral, né? Aí o André falou assim, só se partir do infarto, porque Caramba. eu tô fora. E ficou, né, naquela... Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, poxa, por que não? Vamos tentar, né? E aí eu comecei a estudar escalas, assim, né, basicamente. E aí eu sei que a Edna me deu um CD na mão, porque no mês seguinte a gente ia iam trocar os cantos, e a Edna tinha comprado um CD da Adriana Arix. Caramba, da Adriana. Eu não lembro o nome do CD, mas era o CD que tinha aquela música Quem Perde a Sua Vida por Mim. Nossa. E aí eu sei que a Edna falou assim, olha, Val, tem uma música lindíssima aqui. E nos intervalos dela tem um trechinho que, tipo, fica só a harmonia e não tem um solo, né? Que no caso seria uma melodia em forma de solo nesses intervalos. E aí eu gostaria que você fizesse alguma coisa aí. Caramba, assim, jogou. É assim. isso, que você tirasse a música, tirasse a harmonia dela, né? Os acordes, enfim. E você... Aí eu falei assim, eu não garanto, nunca fiz nada disso. Mas posso tentar. Peguei o CD e levei pra casa. Peguei o radinho que meu pai tinha, coloquei o CD lá e fui estudar a música. Quem perde a sua vida por mim e tal. Aí viu o trechinho, eu falei, E aí, assim, peguei uma escalinha maior lá e bolei o solo primeiro na cabeça, né? Normalmente a gente faz isso quando a gente vai solar, né? Pelo menos eu tenho cada um tem a sua visão de música e o seu jeito de tocar, mas eu meio que solfejo na minha cabeça aqui. Eu faço um solfejo do arranjo que eu quero fazer ali. E aí eu fiz timidamente. Veio isso na minha... Aí eu fiz a transposição na guitarra ali. E aí, beleza. Aí teve um ensaio do coral. E aí eu executei e eu fiz. Aí, assim, quando terminava o solo, tinha o coral, 40 pessoas, né? Você lembra? Aquela galera. Tinha que voltar. Terminou o solo, o pessoal volta. O
pessoal ficou tão encantado assim que ninguém voltou na música. Aí eu, tipo assim, continua, pessoal. E ficou todo mundo, aí todo mundo, uau! Tal. E era uma coisa simples, mas é porque não tinha, a gente não fazia, não costumava fazer, principalmente na missa. No grupo de oração, sim, a gente fazia, principalmente o Cleiton. O Cleiton fazia bastante solo e tal, nos momentos que a gente tocava, né? Porque já era uma música, um momento mais carismático, né? Já era E na missa não, na missa ninguém fazia. E aí eu sei que no domingo, a gente ensaiou no sábado, no domingo a gente já tocou a música e eu fiz esse solo. Caramba. E aí marcou, né? Marcou, assim. Eu lembro que no final da missa teve paroquiano que foi lá querer saber o que era aquilo. E parabenizar. Nossa, foi muito bonito aquilo. Quem é? Aí a Edna, a Elaine, foi ele aqui que fez, ó. Tal. E eu escondido lá, né? Caramba, atrás das pastas. Atrás das pastas lá. Sabe? Então, a partir dali foi onde eu tomei gosto, assim, pra estudar mais a fundo música e tal. Aí comecei a fazer aula de canto, né? Com o Joanilson, fiz aula de canto, teoria musical com ele. E depois tive outros professores também, tanto de canto. Tiro Amaral, saudoso também, que foi meu grande mestre aí de violão. Porque mais pra frente eu precisei estudar mais o violão, né? Técnica de mão direita, né? Que precisa muito para violão. Usava muita palheta naquela época, era mais a palheta por causa da guitarra. Hoje eu uso pouco palheta, é mais unha, né? Mas eu sei que a gente foi crescendo assim, mais pela questão da dedicação mesmo, de querer fazer uma obra bonita, sabe? Então sempre que eu vou tocar, eu procuro fazer isso, fazer algo bonito para que as pessoas possam rezar melhor, para que se sintam bem, né? E a música nos traz isso, né? A música nos traz esse conforto, essa paz. Durante a pandemia, que a gente parou de tocar, a gente ficou um período em casa, a música foi um alento também para mim, assim. Foi onde eu comecei a gravar alguns vídeos e tal, porque a música traz isso, né? A música é carregada de tanta coisa que se a gente for falar aqui, a gente fica até amanhã de manhã, né? Sim, ela expressa tantas emoções, né? Consegue ter todas as emoções numa música, né? Mas deixa eu te falar aonde despertou meu desejo pelo instrumento musical, em tocar. Meu pai tinha uma vitrola e meu pai tinha vários discos lá, né? De vinil. E aí tinha um que ele era tema de uma novela da Globo, assim, não lembro que novela que era, mas aí tinha aquela coletânea, né? Sim. E aí tinha música de fulano, e tinha uma música do Guns N' Roses lá e tal, Shine On Mine. E aí... É boa essa música. E aí eu sei que eu cheguei a arranhar o disco de tanto que eu voltava a música, cara, que eu escutava ela no disco. Chegou a arranhar bem na hora do solo do Slash, solo do meio, arranhou. Tanto que eu não conhecia o solo por completo. Eu tinha 13 anos, por aí. Foi na época que eu comecei a tocar, a aprender, né? Uhum. E aí eu sei que foi ali que despertou. Que eu escutava e falava, meu, que isso aí? Guitarra, violão? Eu quero tocar isso aí. Eu quero aprender. Então foi onde deu o start, assim, foi escutando o Guns ali no discão de vinil. Caramba, que legal. Eu esqueci aqui desde o começo, gente, o papo tá tão bom, mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos. Hoje, infelizmente, nós não vamos conseguir ler os comentários com alguns problemas técnicos, mas pode comentar aqui também que ajuda no engajamento do canal. Ativa o sininho para receber a nossa notificação aqui de tudo que nós fizermos aqui. O nosso Instagram, que é catolicast.oficial. O que mais, diretor? O Facebook, que é canal EFATA Catolicast. Acabou? Então, já se inscrevam aqui, tem os links na descrição também. E nós temos também o nosso WhatsApp, então o link também tá aqui embaixo.
Se você quiser entrar em contato com a gente, pauta, pedidos de oração também, que nós temos a nossa capelinha que não tá aqui, que a nossa produção esqueceu, mas nós temos uma capelinha que tá por aqui, perdida em algum lugar, mas daqui a pouco vai voltar a nossa capelinha pra cá. Então faça seus pedidos de oração também aqui, tá bom, gente? E, Nivaldo, como foi pra você tocar na paróquia e depois já ir tocar fazendo missão? Como foi essa transição pra você? Boa pergunta. Sem nenhuma pretensão, assim, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que devido a essa dedicação, esse empenho que a gente tem, essa vontade em fazer bem feito, sabe? O nosso servir, vão aparecendo também as oportunidades, né? Então, eu lembro que uma vez a gente tocou uma música, uma música de comunhão, na Eucaristia, que tinha um solo de Boa essa guitarra, música. né? Tinha um solo de guitarra assim, e eu gostava de fazer, a gente fazia durante a missa. E eu lembro que durante a missa tinha um membro do ministério, que eu não lembro mais quem era esse ministério que cantava essa música, mas tinha um membro, um percussionista da banda, estava na missa. E aí quando terminou a missa, ele foi lá me parabenizar lá. Terminou a missa, ele falou: ô irmão, parabéns, eu faço parte da comunidade, do ministério que gravou essa música. Caramba, que legal. E você executou muito bem o solo. Nossa, nem esperava. Ele falou assim, nem esperava que ia acontecer. E pensar que não, você fez o solo. Eu achei incrível e tal. Nessa época já era o Padre Natal, né? Inclusive o Padre Natal, um abraço pra ele também, né? Também queremos trazer o Pai Natal aqui, mas ele é impossível, gente. É difícil trazer o Pai Natal. Ele, na verdade, quando ele chegou na paróquia, foi quando eu comecei a tocar, comecei a solar, assim, tudo mais. E ele gosta de uma boa música também, né? Então Sim. ele foi um dos incentivadores, assim. Ele sempre incentivou todas as pastorais, mas a música, assim, tinha um carinho, assim, muito, muito bacana com o Padre Natal, porque ele apoiava muito, assim. E eu sei que depois disso, o Cleiton já tocava com o Nando Mendes. Começou a tocar com o Nando Mendes e tal, em missão. E chegou um momento que o Nando precisava de backing vocal. E aí o Cleiton falou assim, tem um amigo meu que ele faz backing, ele estudou canto, ele trabalha abertura de vozes e tudo mais. Que é muito difícil, né? Porque pra quem tá nos assistindo que não sabe, a abertura de voz é muito difícil, é muito complicado. Não é tão simples, né? Não, o pessoal fala, não, vamos só cantar aqui, você canta mais baixo, eu canto mais alto, tá tudo certo. Não, não é isso. Não. E da mesma forma no tocar também, né? Quando a gente faz um acorde, por exemplo, a gente tá trabalhando ali abertura de vozes no instrumento, né? Sim. Tríades, tétrades e enfim. E na voz a gente também faz, mas é que nem você falou, né? Não é fácil. Ainda mais quando você tá cantando do lado da pessoa, a pessoa tá cantando né, em outra tonalidade, seu ouvido tem que ser bem disciplinado para não ir naquela outra voz. Pra manter na sua. Para manter a sua e tal. Então tem uma disciplina, né? E aí eu lembro que o Cleiton veio conversar comigo e o Cleiton falou assim, ô Nivaldo, é assim, o Nando tá precisando de backing vocal pra sair com ele nas missões. O que você acha? Eu lembrei de você. Mas assim, só lembrei de você. No caso, você tem que montar o seu time aí. Caramba. Ele quer mais ou menos umas 4 vozes. Mas aí eu lembrei da Dinha, né, minha esposa. Na época a gente já era casado, recém-casados, assim. Foi, gente, 2009, mais ou menos, porque a gente já era casado. E
E aí O nosso diretor tá lembrando ali que nós fomos garçons Verdade. no seu casamento. É verdade, do nosso casamento. Eu tinha até esquecido já o nosso diretor ali, Em cara. 2008, né? Acho que foi isso Não, aí. e o bom foi que vocês conseguiram aproveitar o espaço lá também, né? Nossa, demais. Tem lembranças boas de lá. Isso foi muito bom. Isso não vou esquecer também. Um abraço pra toda aquela galera, né? Opa. Paulo, o Gladson, O Flávio, o João, Joãozinho. o Joãozinho, o Luiz, Silvio. A galera. galera boa. Tempo bom, né? Demais, viu? E eu sei que a gente marcou um encontro, a gente tirou o CD do Nando. Tirar o CD, né, pra quem não sabe, é a gente aprender as músicas ali e aprender principalmente aonde aparecem os backs que foram gravados no CD. Então a gente fez um estudo, mas assim, eu convidei a Dinha aceitou o convite para estar cantando e convidei a Elaine Laub, que também de prontidão aceitou o desafio. E aí começamos a fazer ensaios. E o ensaio era sempre divertido, né? Porque era a palhaçada minha, era a palhaçada da Elaine, da Dinha, a gente brincava muito junto e estudava e trabalhava, né? Nas músicas ali do Nando. Ali. Tiramos o CD inteiro, depois a gente marcou um encontro na casa do Cleiton. O Cleiton na época ainda era solteiro também, e a gente se encontrou ali na casa do Cleiton e o celular tá trabalhando, né? Não, tranquilo. Eu esqueci de pôr no vibrar aqui. Teve uma vez que a gente tava aqui, desculpa Deixa eu te aproveitar cortar, aqui pra... e a convidada, o celular não parava de tocar, lembra, Átila? O convidado não parava de tocar, e tocava mesmo, assim, era música, assim, e ela pegava, fechava, e colocava assim, e começava a tocar de novo. Cara, aí um dia desses aí aconteceu de tocar na missa, cara. Nossa, cara, esqueci de colocar. E aí, bem na hora da homilia, onde tá mais silêncio, assim, aí começa a tocar. Que da hora. E teve uma outra vez que eu tava tocando o Salmo, inclusive foi lá na Bom Jesus. Caramba. Eu tava tocando o Salmo, a Tamires estava lá cantando o Salmo lá. E eu tocando, eu não podia parar pra desligar ele. E ele tava tocando mesmo, alguém tava me ligando. Nossa. Cara, que da hora. né, chega a dar um calafrio. Aí, eu sei que a gente fez esse encontro com o Nando na casa do Cleiton, né, da minha querida Dona Rita, que é uma mãe pra mim também. Beijo pra ela. Gente, Dona Rita. Dona Rita. E meu saudoso compadre JP, enfim, toda a família, né? O Wagner, o Rodrigo, família que a gente ama de paixão mesmo. Aí a gente combinou de se encontrar com o Nando lá. A gente tava super nervosos, assim, eu, a Dinha e a Elaine, pra ele poder avaliar. E ele... Aí fizemos um ensaio. Eu sei que ensaio não, né? A gente cantou umas 4, 5 músicas, assim. Aliás, acho que foi até mais. O Cleiton tocando violão, porque o Nando escutava uma música e ele falava, nossa, que da hora. Que da hora. E um abraço pro Nando também. Eu também estamos tentando trazer ele aqui, mas também tá difícil, viu? Tá bem aí, difícil. Cara, aí ele escutava a música e ele... Cara, ficou muito boa. Vamos passar outra agora. Vamos passar a música tal. E a gente tinha todas ali, sabe, na ponta da língua ali. A gente tirou tudo bem certinho, assim. Aí ele gostou. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, eu vou fazer um show dia tal e já quero vocês. Então foi assim que... Caramba, já entrou direto quase, né? Foi assim que começou. E aí a gente viajou, sabe, bastante, assim, com o Nando em missões. Foi através do Nando que a gente começou... que outros artistas, assim, católicos, assim, também foram observando e convidando a gente também, né? Uhum. Então, assim, Davidson Silva, né? Também eu lembro que a gente fez um show que foi Nando, era um evento chamado Cenáculo de Amor, que o Nando fazia. O Nando era quem promovia esse evento. E o Nando convidou o Davidson. Teve uma vez que foi, inclusive, na Santa Gertrudes. Isso.
No Padre Anderson. Eu Aham, tava lá nesse. Isso. Pelo foi. menos um dos eventos, um desses eu tava, que foi em 2010. 2010. 2010 foi no Padre Anderson, eu tava lá. Isso. Que inclusive um dos meninos que vai vir aqui também, o Lucas, eu vou ter que contar essa história que foi muito engraçada. A gente tava lá e ele fez a leitura. Na sequência, vinha a sequência que o Nando ia cantar. Só que o que aconteceu? O Lucas é muito desligado. Ele fez a leitura, desligou o microfone e colocou lá. Nossa. O Nando pegou o microfone, foi cantar. Cadê a voz do Nando? Porque tava desligado o microfone. Puxa vida. Não tem como não lembrar disso, porque o Lucas sempre faz essas coisas. Mas em breve terá também algumas outras histórias dele que nós vamos contar aqui no canal também. Vamos entrevistar ele. Cara, aí eu sei que a gente fez o show, era Nando e Davidson. Então a gente teve que tirar também o CD do Davidson para poder, porque o Davidson não ia trazer a banda dele. Ia ser Ia ser a mesma banda. a mesma banda. A banda do Nando ia fazer também para o Davidson. Fizemos o show. Era uma banda incrível, uma banda muito boa do Nando na época. E eu sei que o Davidson gostou. O pessoal da Shalom gostaram. E eles convidaram a gente para fazer mais shows com o Davidson. Caramba. Nós, o trio de Beck, né? Aham. E aí fizemos mais uns 2 shows com o Davidson, né? Aí através disso a gente também foi convidado para fazer com o Diego Fernandes. Que também é de Santo Amaro. Isso, para fazer backing com ele. Então a gente também fez, acho que uns 2 shows também com o Diego. E assim foi. Nesse ano de 2010, eu lembro que eu fui com o Nando fazer missão lá no Peru. Fomos pro Peru fazer missão. Foi a primeira missão fora? Foi a primeira missão fora, assim. Aliás, foi a primeira viagem de avião que eu fiz. Caramba, Foi. sério? Foi logo pra fora, né? Nossa. E eu morro de medo de altura. Morro de medo, cara. Tem um pavor também. E olha que a gente já viajou muito, assim. Mas não tem jeito, né? Quando você tem um certo trauma, um medo ali, já pegamos, assim, turbulências fortes, assim, também. Nossa. Que aí causa mais impacto ainda, né? Sim. Mas nem vamos entrar nessa parte aí. Mas eu sei que a gente ficou 13 dias nessa primeira missão aí fora, né? Uhum. A gente já tinha feito várias outras aqui, principalmente aqui em São Paulo. Mas essa foi a primeira longe. E foi a primeira vez que eu voei até, né? E aí foi o máximo, assim, a gente foi muito rico, assim. Foi rico não só por a gente estar levando a palavra em outro país, mas culturalmente também, né? Sim, acaba agregando também pra vocês, né, que estão lá, né? E a gente deu aula lá, sabe, de música lá. Caramba. Que a gente ficou 13 dias, então o Nando deu aula de canto. Eu ensinei um pouco de técnica de violão, de guitarra pra Foi pra cidade lá. mesmo ou foi pra... Fomos para 3 cidades, né? Lima, que é a capital, Tarapoto e Rioja. Rioja é uma cidade que é no meio da selva amazônica. Caramba. No meio da selva, né? Eles chamam lá de La Selva. Legal isso. E lá foi onde a gente participou do Haléu. Se eu não me engano, foi o primeiro Haléu internacional. Primeiro ou segundo Haléu internacional lá. Porque os peruanos, eles gostaram muito do Haléu aqui, o Haléu de Franca, né? Que a gente participou. A gente participou algumas vezes com o Nando, com o Gil Monteiro. E eles gostaram muito, então eles quiseram a ideia do Haléu lá também. E aí eu sei que a trajetória, a passagem assim para começar a fazer missão foi dessa forma, assim, foi acontecendo, sabe? Sem a gente pretender também, sabe? Porque até então, mas acho que é os caminhos que Deus vai fazendo também pra gente, né? Sabe?
não quero que você evangelize somente aqui. Eu quero que você também vá para outros lugares, sabe? Você quer completa aí? Não, tá ótimo aqui, tá. Ainda tem, ainda. Se Obrigado. quiser, ela completa Não, lá. tranquilo, obrigado. E você fez várias missões. Pra você, qual foi a que você mais ficou ansioso em ir? Por algum motivo? E qual foi a que você falou assim, nós precisávamos estar lá? Não tinha como a gente não ir. Ah, cara, até arrepia quando você faz essa pergunta, né? Eu vou te falar de uma que foi muito especial. Eu tava fazendo backing com o Nando, foi com o Nando. E eu tinha passado por um problema. A gente tinha, e tem até hoje, né? A banda Católicos. Ah, sim. Por mais que a gente não tá tocando em nenhuma missa, tá? Mas a gente tem o nosso grupo, as famílias são unidas até hoje. E nessa época a gente fazia... a gente tinha um dia de oração e eu não lembro qual era o dia da semana, porque a gente mudou. Né? Uma época era toda segunda-feira, depois a gente mudou. Uhum. Mas eu sei que eu tive um problema hospitalar, assim. Eu tive uma flebite, que é uma inflamação da veia. Caramba. E a veia, isso é um princípio de trombose. Mas foi causado, foi um erro... Foi um erro de enfermagem ali, né? Era para injetar com o líquido, era uma glicose com soro, sei lá como é que... E foi inserido ela pura, e ela é pastosa. Então ela acabou entupindo, esse procedimento acabou entupindo minha veia. Caramba. Do braço aqui. E eu fui afastado do trabalho, porque eu tinha meu trabalho durante a semana, né? Eu fui afastado do trabalho, fiquei 3 meses afastado do trabalho por conta desse problema. Me dava dores no braço, é uma veia importante. Então e a gente tinha as missões com o Nando. Pra você ter uma ideia, até pra tocar incomodava, eu não conseguia tocar direito. E eu tava muito preocupado com relação a essa situação, esse problema de saúde, né? Cheguei até a ficar internado 3 dias por conta do braço. Caramba. Logo quando descobrimos, né? Assim, qual era o problema. E então a gente saímos em missão com o Nando pro Raléu de Franca. E lá, além do palco principal que a gente tinha para se apresentar, tinha também os módulos, né? Uhum. E aí eu lembro que o Nando ia fazer uma pregação em um módulo, e aí durante a pregação ia cantando os louvores também. E tinha uma missa de cura e libertação que a gente também ia tocar com o Nando. O Nando que ia ser responsável pela animação dessa missa, pelo canto. Uhum. E no decorrer da missa, teve um momento muito forte de oração, né? E o padre, não lembro mais quem era, né? Mas o padre foi falando ali. E aí ele falou assim: você que está preocupado, você que está muito preocupado com relação à sua saúde, né? Com relação ao seu braço. Caramba. Não, eu me arrepio só de lembrar. Não, tô arrepiando aqui só de você falar. Aí ele foi e falou assim: fica tranquilo, irmão. E assim, o padre estava orando em línguas. Ele estava orando e ele começou a falar, começou a fazer revelações e tudo mais. E ele falou assim: fica tranquilo, irmão. Deus já está passando pelas suas veias. Ele falou das veias. Caramba. Ele falou: Deus já está passando pelas suas veias. E você está curado, fica tranquilo. Fica tranquilo, você já está curado. Não tem problema nenhum mais. Cara, aí a partir daquele momento ali eu já desabei, né? Comecei a chorar ali e tal. Pessoal que sabia da minha situação, assim, perceberam também, a Elaine e a Dinha, né? Que estavam ali do meu lado ali fazendo backing. Depois eu comentei com o Cleiton. O Cleiton, nossa, cara, eu nem reparei. Ele falou e tal, ele nem percebeu, sabe? O Nando também não percebeu.
Mas assim, a Dinha escutou, a Elaine também. Então ali marcou pra sempre, né? Marcou muito, assim, pra mim. Foi um momento muito especial mesmo. E aí eu desencanei ali, depois daquilo ali, e aí graças a Deus. A veia demorou uns 6 meses, assim, pra ela voltar ao normal. Uhum. E eu tinha que tomar um remédio, assim, pra afinar o sangue, pro sangue poder passar por ela, porque não podia deixar de passar. Uma veia importante, né? Sim. E a outra missão que a gente ficou muito ansioso foi, se eu não me engano, em 2014. Que a gente foi tocar no Hallelujah de Fortaleza. Caramba! Aí eu já tava tocando com a Fátima Souza. Que eu comecei a tocar com a Fátima Souza em 2013. Foi em 2013. E estamos, graças a Deus, até hoje, né? Mas aí surgiu o convite pra gente tocar no Hallelujah de Fortaleza. E é um evento muito grande, né? Católico. Então, assim... E o povo de lá é mais fervoroso, né? Não sei como descrever isso. Sim. Eu fui pra Fortaleza na Shalom lá, de Aham. Fortaleza. Gente, com o Padre Antônio, se eu não me engano. Que celebrou uma missa gigantesca lá. Cara, o povo de lá, eu não sei como expressar isso, mas é um povo... Você sente a fé do povo, né? Desculpa te cortar. Sim, sim. É uma atmosfera diferente. É um clima diferente. E aí, assim, fomos para lá. E eu lembro que íamos fazer o show num sábado, mais ou menos assim, umas 8 horas da noite. Então, lotado, né? Muita gente, muitos fiéis. As pernas tremeram. Assim, a gente tava no camarim atrás do palco, né? E aí eu lembro que eu conversei com o Cleiton, né? E aí eu falei, Cleiton, você tá ouvindo o som do pessoal? Aí o Cleiton, tô. Mas assim, a gente, sabe? Mas aí depois que a gente toca ali a primeira música, aí vem a tranquilidade, assim. Mas antes dá aquela ansiedade, né? E principalmente antes, assim, antecedendo a missão, assim. Eu imagino. E de lá, depois no dia seguinte, a gente tinha show em Pernambuco, então de lá a gente já pegou outro voo, foi pra Pernambuco, acho que Oricuri, se eu não me engano, a cidade que a gente tocou no dia seguinte, né? Então, várias vezes aconteceu isso, de a gente ter a missão em um dia, no outro dia, né, no sábado uma missão, no domingo já em outro lugar, em outro estado. Era assim, né? E em 2014 tinha a Copa do Mundo aqui no Brasil, então tava aquela loucura assim de voos, né, de aeroportos lotados e voo sendo cancelado, sabe? Tava uma loucura assim. Imagina. Então, essa acho que foi a que a gente... Porque eu principalmente, assim, gostava e gosto muito do DVD do Adoração em Vida, que foi gravado lá no Hallelujah de Fortaleza. Também gosto muito dele. Então, eu nunca imaginei de estar tocando num palco daquele, sabe? E aí surgiu a oportunidade, assim, né? Então foi incrível, assim, foi incrível tá participando daquele evento ali, foi realmente surreal. Eu imagino que deve ter sido bem legal. E você já tocou por aí, assim, já deve ter encontrado na estrada muitas bandas católicas grandes. Sim. Teve alguma que você era muito fã e você chegou perto Você chegou perto, né? Você conheceu as pessoas e falou, meu Deus, é uma realização pra mim. Teve alguma coisa assim? Ah, com certeza. Várias, assim, né? Conhecer o Valmir, por exemplo, né? Valmir Alencar, que a gente cresceu ali tocando as músicas dele na igreja. E a gente poder conversar um pouquinho com ele ali, sabe? Num camarim onde ele ia se apresentar também. Foi gratificante. Tocar junto com outros músicos que a gente acompanhava ou na Canção Nova ou por DVD, e a gente ter a oportunidade de tocar junto com eles, né?
que aconteceu várias vezes, também foi incrível. Agora, em especial, foi num raléu de Limeira. Raléu de Limeira. Eu encontrei o Dalvimar Gala. Nossa. Dalvimar Gala. E a gente ia fazer um show com o Davidson Silva num dia, no sábado, lá. E no domingo a gente ia fazer, a mesma banda ia fazer também pro Nando. Uhum. E eu não lembro qual foi dos 2 dias, mas eu acho que foi no sábado. O Dalvimar ia fazer um show lá. Caramba. Na época ele já tava com carreira solo. Já tinha saído do Anjos, né? Já. E foi incrível, assim, poder dar um abraço nele, tirar uma foto, né? Um momento tietagem total, assim. Cara, imagina, deve ter sido muito legal. Pra mim, assim, o Anjo de Resgate, com aquele CD que tinha Manda Teus Anjos, Conversando com 2 Anjos, e CD que... Pra mim esse é um dos melhores deles, assim. Que pra mim foi, sabe, um divisor, assim, de... Eu vi muita qualidade musical no CD. Então, assim, e essa qualidade musical que teve nesse CD, pra mim, impactou na nossa forma de fazer música. Sim. Entendeu? Na Igreja Católica, eu falo. A Kudimuk prezava muito por isso, né? Não sei, não acompanho mais a Kudimuk, mas ela prezava muito pela qualidade, né? Qualidade musical, sabe? Então, tá ali frente a frente com o Dalvimar ali, pra mim foi incrível. E depois, passado um bom tempo, ele já tava com a banda Pater. E aí teve um evento que a gente tocou, não lembro mais o evento, mas foi na igreja ali de Perpétuo Socorro. Não sei se era aniversário da paróquia. Eu sei que a gente foi fazer um show com Nando e Gil Monteiro. E o Dalvimar ia participar com a banda Pater lá. Uhum. E aí, o Gil costumava tocar E aí eu já tava tocando violão, né? Tocando violão. E fazendo backing também, sozinho. E fazendo violão. E aí, o Gil gostava muito de cantar a música Amigos pela Fé, do Dalvimar. Só que ele tocava de uma forma diferente. Ele colocava um arranjo lá de Michael Jackson na música. Caramba! Era uma versão que ele... Então a música começava... Começava desse jeito. E aí, mas era a música Amigos pela Fé. Aí o Dalvimar tava lá. O Gil foi e convidou ele. Falou assim, você não quer cantar a sua música com a gente, não? Caramba! E ele topou. Cara, foi... Nossa, deve ter Aí sido... ele cantou junto com o Nando e com o Gil no palco. E a gente tava lá tocando. Aí pra mim também foi um momento incrível, né? Você tá ali junto com um artista católico ali que você considera muito, que você gosta muito, né? E como foi pra você também tocar na Canção Nova? Você já tocou em outras emissoras católicas também ou só na Canção Nova? Já. Como foi essa experiência pra você? Século XXI, né? É que a Século XXI não parece que é uma emissora católica, né? Lá você olha assim... Eu costumo dizer que a Século XXI é a nossa Hollywood brasileira. É católica, né? Porque a estrutura deles é gigantesca. É um negócio Eu toquei umas 2 ou 3 vezes no programa Louvemos o Senhor. E o programa é longo, né? Uhum. Daí, começa às 9 da manhã, termina às 5 da tarde, sei lá. E a banda que animava lá, né? Das vezes que eu fui tocar lá, foi tudo com o Nando Mendes. E é bem corrido, tem 2 minutos pra ir no banheiro, aí desce a banda, aí chega lá, já vai começar 30 segundos, aí você sai correndo e pega o violão e tal, e vai sair no ar, e é ao vivo, né? Sim. E não dá tempo de você... Às vezes a gente escolhia umas músicas ali na hora, sabe? Vamos tocar tal música, e a gente não ensaiou nem nada, é aquela coisa do olho no olho, né? Um músico olha no olho do outro e...
ainda bem que a banda já tem um entrosamento. Então, assim, eu olho pro Cleiton, ele olha pra mim, então um já sabe o que o outro vai fazer, o Neto, o baixista também, então já tem ali um entrosamento, né? Uhum. Mas é muito corrido. Na Canção Nova, eu nunca imaginava também de participar lá, de tocar, de participar de programas e tudo mais, né? E foi junto com a Fátima que a gente começou a participar lá e fazer programa ao vivo. Eu lembro que a gente foi fazer o lançamento do segundo CD da Fátima, o Epifania, e no meio do show a Fátima recebeu o disco de ouro do primeiro CD, Senti Nada Posso. Caramba. E a gente não sabia de nada, assim, a Fátima não, só o Adriano, esposo da Fátima, que sabia. E aí depois ele contou pra gente. Não, manos, eu sabia, né? Eu era o único que sabia, mas nem deixei surpresa pra vocês. Que legal isso. Foi muito bacana, né? O primeiro CD da Fátima também foi um CD maravilhoso, assim, que marcou. A Fátima também, né? Uma artista, assim, que eu sempre fui fã e nunca imaginava que estaria fazendo missão juntamente com ela. Um amor de pessoa, uma humildade em pessoa, sabe? E ela canta muito. Né? Demais. Então eu escutava a música ali e eu lembro que o primeiro show que eu fiz com ela, a primeira missão, foi em Minas Gerais. E eu, um tempinho antes, eu tinha ido pro Peru de novo com o Nando, né? Que foi em 2013, eu acho. 2013, final de 2013. Então eu recebi o convite para fazer parte, né, da banda da Fátima. O Adriano me mandou um e-mail, eu quase caí para trás quando eu vi, né? Porque eu não imaginava. E aí ele falou, não, Nivaldo, eu sei que... Porque eu pensei no meu trabalho também, né? Uhum. Então, meu trabalho durante a semana você conhece, né? Eu trabalho na área social e é um trabalho que é puxado então ele falou assim, não, Nil, a gente sabe do seu trabalho e tudo mais, as missões vão ser mais nos finais de semana, no meio de semana vai só eu e a Fá e tal, fica tranquilo, se der de repente para ir no meio de semana, tudo bem, mas se não der, tá tranquilo. Eu falei, então tá ótimo, né? E aí eu falei, mas tinha o lançamento do primeiro CD, do Senti Nada Posso, que ia ser ao vivo também, lá na Canção Nova. Eu falei, não vou poder estar. Ele falou, não tem problema, os meninos lá da Canção Nova vão fazer o show com a gente. Eu sei que você tá com viagem marcada com o Nando pro Peru. Inclusive ele também ia para fazer teclado, mas devido, né, o trabalho com a Fátima, ele não ia poder ir. E aí ele falou, não, mas fique em paz, pode ir tranquilo, quando você voltar, aí a gente já tem um show marcado. Que aí era esse em Minas Gerais. E aí... Foi o primeiro que você fez com ela? O primeiro que eu fiz com ela. E aí, assim, a gente tocando com fone de ouvido, e era a mesma coisa que o CD, a mesma coisa que eu escutava, né? Imagino que aí Mas assim, eu já conhecia a Fátima por conta da nossa relação com o Nando também, né? De tocar com o Nando, eles são compadres, sabe? Uhum. Então a Fátima participava de shows do Nando. A Fátima grávida ainda do Isaac, primeiro filho, ela participou de alguns shows assim com a gente. Então ela já conhecia a gente, né? Uhum. E ela gostava muito assim gostava muito do nosso tocar também. Então por isso quando ela montou o ministério, ela conversou com o Nando, né? Falou, Nando, eu vou precisar de uns meninos aí da sua banda aí. Né? Que era o Cleiton, o Nivaldo e o Neto Martini, que é baixista, né? Uhum. E estamos aí. Mas a Fátima também era uma referência para mim também. Então eu estando junto assim, eu falava, nossa. E que nem você falou, a técnica vocal dela, o cuidado, né? E principalmente a simplicidade e a humildade que ela tem. Eu gosto muito das músicas da Fátima, mas tem uma que não é dela, mas que é o hino da JMJ da Cracóvia, que são Bem-aventurados, eu acho que é da Cracóvia, se eu não me engano, Bem-aventurados, nossa.
o agudo que ela faz, cara, muda toda a música. Muda toda a música, porque eu escutei a versão original e escutei a versão com ela. Cara, muda muito. Ela arrebenta cantando. Muita qualidade, né? Muita qualidade vocal, muito estudo também, né? Então, é aquilo que a gente vinha falando um pouco aí atrás aí da dedicação que você tem, do empenho, de servir bem, né? Uhum. E acho que é bem por aí. E como que acho que a gente tá chegando já quase no momento do Catholic Quiz aqui, Uhum. como que é pra você, na verdade sim, né? Pra sua família e pra você as missões? Porque você tem 2 filhas, a esposa, e como que é essa questão, tipo, meu Deus. Sim. Aproveitar, né? Mandar um abraço pra minha esposa, Dinha. Dinha, queremos você aqui. Pra Ana e pra Sarinha. Olha, a gente conseguiu lidar bem com relação às missões, né? Então a gente sempre... também graças a Deus que vai ali trilhando o caminho pra gente seguir, sabe? Uhum. Aconteceu assim de eu ter que fazer uma missão, por exemplo, no Maranhão. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma missão no Maranhão e a Ana apresentou febre, por exemplo. Eu não lembro se foi a Ana, mas acho que foi a Ana. E a Dinha fala, não, vai, pode ir que qualquer coisa aqui a minha mãe me ajuda e tal. Pode ir, vai tranquilo. Vai tranquilo, eu vou te mandando notícias. E aí, chegando lá, você fica preocupado, né? Então você fica ali na missão ali com a cabeça em casa, né? Uhum. Aí você manda mensagem, ainda tá com febre. E isso não acontece só comigo, né? A Fátima, por exemplo, tem os filhos, né? E ela sai junto com o esposo pra missão. Né? E aí, já aconteceu de, por exemplo, tá saindo pra missão, a criança tá super bem, pensar que não, a criança começa a vomitar. A gente fala que, assim, às vezes o inimigo, ele age pra te tirar da missão mesmo. Sim. Sabe? Então, tem coisas assim que acontecem que você fala, inexplicável, a criança tava bem demais. Foi só a gente preparar a mala pra né? E não só comigo, não só com a Fátima, mas também com o Cleito, também com os outros. Então eu acho que isso acontece. Isso acontece quando a gente vai tocar na missa. Que você vai lá tocar na missa, pensar que não, o cabo, a mesa, não. Sabe? Quando tudo acontece, né? Nós passamos por isso recentemente, inclusive. Nós estávamos com tudo pronto, tocando na missa. Era uma missa não por cura, acho que era de exorcismo, né, a missa. A missa era de exorcismo. Cara, tudo perfeito, perfeito. Passamos som, alinhamos tudo, tava bonito, assim. Equalizamos bonitinho a voz das meninas. Começou a missa. Primeira música. A mesa queimou. Queimou. Do nada. Fez buf. Pois é. A gente continuou na voz e violão. E a mesa não teve conserto. Então. Aí teve que sair correndo, pega a mesa emprestada e traz mesa pra cá e, cara... Parece que acontece de tudo, né? Assim, pra não conseguir fazer, né? Exatamente. Parece que é pra... Te tirar do foco ali. Sim. Então, assim, a gente consegue se organizar para poder servir. E muitas missões, quando é aqui por perto, a Dinha, a Ana e a Sara vão junto comigo também. Uhum. Né? Sempre que elas podem e que é perto, elas vão junto comigo, participam. A Ana e a Sara já cantaram várias vezes com a Fátima no palco. A Fátima legal. chama, bota elas para cantar também. A Fátima tem um carisma muito legal assim, com as crianças, né? Tem uma proximidade. As meninas adoram ela, assim. Gostam de cantar as músicas e tudo mais.
Isso é legal também, né? Quando a família tem um entrosamento, né? Sim. Com o trabalho, né? Por falar em família, eu tenho que mandar um abraço pra minha família aqui. A família Félix é enorme. Opa! Sua câmera, pode ficar à vontade Isso, ali. a família Félix, lá de Alagoas, com certeza vai assistir a gente. E também pra família da Dinha, né? Mandar um abraço pra toda a família no geral, né? Uhum. E os pais da Dinha? Os pais da Dinha, seu Aguinaldo e Dona Alzeni, eles são separados, né? Ah, é? São, mas muito amigos. E um vive na casa do outro, a gente tem um bom relacionamento. Os dois moram na praia, em Mongaguá. Porque nunca mais eu vi o Aguinaldo, nunca mais. Eu tava pensando nele esses dias. Eu tava lembrando da vez que nós fomos pra Cubatão. Ele é exato, na trilha, né? É. Falar nisso, recentemente ele teve um acidente, né? Ele agora, graças a Deus, ele tá recuperado, mas ele sofreu uma queda, bateu a cabeça, foi bem. Ele, assim, a gente tem como um milagre, assim, sabe? Ele ter se recuperado. Agora ele tá bem, mas foi um processo difícil, não só para ele, mas pra gente também, né? Um susto muito grande. Mas, né, já aproveitar e dar um abraço, mandar um abraço pra ele. Um abraço pra aí, Aguinaldo. Como é o nome dela? Dona Alzeni. Alzeni? Isso. Dona Alzeni também. Ah, tá na minha? Um abraço pra vocês. Mas assim, a gente é abençoado pela família que a gente tem, sabe? A proximidade, não só dos nossos irmãos, mas também dos primos, tios, graças a Deus. Uhum. Amanda também, né? Sua prima, né? Amanda, minha prima, claro. Amanda, Luiz. Muito dela. Antes da gente ir pro Catholic Quiz, é isso? Já é daqui a pouco, né? O Catholic Quiz? Como que é pra você tocar na banda católica e também ter uma banda secular, que é a Roliços? Isso, inclusive. Como que é? Tô aqui com a camiseta aqui da Roliços. Grande Roliços, é a melhor banda do mundo. A Roliços a Roliços foi muito legal, assim, porque ela iniciou numa brincadeira entre os integrantes, assim, né? A maioria eram membros da banda Católicos, né? Então, o André, o Wagner, o Rodrigo, o Caio. A gente começou a falar ali, poxa, a gente podia começar a ensaiar um rock aí, né? E era mais voltado ao rock. Então a gente, vamos começar a ensaiar, sem pretensão nenhuma. Não, mas tem que colocar um nome na banda. Né? E na época a gente batia forte, cara. A gente comia muito mesmo. Era terrível. Não, cabeça nem come. Eu nunca, né, fui gordinho assim. Mas na época, cara, eu tava comendo tanto que eu tava ficando assim também. Porque a gente era sem freio mesmo, assim. Então a gente falou assim, poxa, vamos colocar o nome da banda então de Roliços Selvagens. Porque a gente também assistia aquele filme do Motoqueiros Selvagens. Que é muito bom esse filme, comédia, muito bom. E a gente pegou ali os Selvagens ali do filme e tudo mais, e a gente falou, bom, motoqueiro nem todo mundo é, mas roliço é. Então, ficou Roliços Selvagens. E é uma banda que ela saiu do papel para animar uma festa do TLC. Até então a gente não tinha ensaiado, a gente só brincava com o nome da banda, não tinha logo, não tinha nada. Mas aí, inclusive a banda tá fazendo o aniversário, a gente fez 10 anos. Caramba, que legal. E um abraço pra galera da Roliços, né? Por favor, um abraço pra toda a galera da Roliços aqui. E queremos vocês aqui, então. Ah, tá na minha? E queremos vocês aqui, então, também, né? Lógico. Rodrigo, Caio, Cabeça e todos os outros aí, queremos vocês aqui também. O Fábio também, nós estamos tentando trazer o Fábio aqui. Fábio Sax. Só que o Fábio também é muito complicado a agenda do Fábio. O Dinho também, né? O Dinho que... Ele não mora mais aqui, o Dinho, né? O Dinho mora no interior, mora em Indaiatuba. Nossa. Mas sempre que pode, a gente tem show com a banda e tal, ele comparece, nosso baixista, grande baixista. Que legal. E meu compadre, né? Ah, é? Ele é padrinho da Sara, ele e a Glauci, né? São os padrinhos da Sara. Que legal. Então, assim, é mais que uma banda, é uma família, né? É uma família, são todos muito próximos, assim. E a banda surgiu daí, dessa brincadeira,
tocamos nesse evento aí do TLC. E aí alguns integrantes não faziam parte ainda. E a gente foi chamando depois, entraram um pouquinho depois. Que foi o caso do Fábio Sax e do André, no teclado. Né? Acredito que o Dinho também. Não, acho que o Dinho o Dinho acho que estava desde o começo. Já tem um tempo, já minha memória já não ajuda. Mas é uma banda que por mais que a gente toca secular, né, a gente não é mais somente rock, né? A banda virou uma banda de baile, então a gente toca de tudo um pouco assim. Mas é uma banda que tem um pé na igreja, sabe? Sim. Porque que todo mundo é da igreja também, né? Da então igreja, acaba sendo. Mas tá aí a Roliços. Quem for fazer uma festa e quiser contratar a Roliços. Vamos botar aqui embaixo na descrição do vídeo aqui o link de vocês aqui. O link do Instagram. Enfim, quem quiser entra lá. Quem quiser. E também sigam as redes sociais também, né? Das Roliços, do Roliços, a sua também. A minha também, tamo aí junto. Então, qual que é qual que é as suas redes sociais aí pro pessoal seguir aí? Instagram é nivaldo.felix, né? Nivaldo Guitar, né? Facebook Nivaldo Félix também. E é isso. Tamo junto. E acho que nós vamos pro Catholic Quiz. É isso? Catholic Quiz? Mas antes eu quero fazer uma outra pergunta. Que eu acabei de esquecer. Eu tava com a pergunta na cabeça e esqueci. Eu não sei qual era a pergunta, esqueci. A idade já não deixa mais, a idade já não me permite mais fazer essas coisas, não. Catholic Quiz? Então nós vamos pro Catholic Quiz, porque eu esqueci a pergunta, eu faço depois, quando eu lembrar. Vamos pro Catholic Quiz, estamos esperando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, não. A gente tá sem fone, mas pode falar. Então tá bom. Sabe uma coisa que eu ia falar também? Ah. Mandar um abraço pro meus camaradas do ciclismo, viu? E aí são muitos e se eu for falar eu vou acabar esquecendo de alguém e aí fica sendo injusto, né? Mas um abraço pra minha galera aí do pedal. O Cadu também teve aqui, que também é do ciclismo. Sim, o grande Cadu. Cadu teve aqui também. Cara, foi bem legal. Ele vai voltar também pra falar um pouco mais aí sobre os próximos pedais. Ele quer fazer, acho que o Caminho da Fé. É isso, Átila? Acho que é o Caminho da Fé que ele quer fazer. É uma doideira. É um percurso difícil. Eles vão até Minas, pelo que ele falou, e eles voltam de Minas, parece. Acho que é isso. É isso, Átila? Aí eles voltam pelo... Você é doido, é muita coisa. Eu, como sou gordinho, sedentário, fica bem complicado pra mim. Mas é extremamente prazeroso. Extremamente prazeroso o esporte, toda a atmosfera que envolve o ciclismo. Ah, sim. Né? É o boa, esporte, né? o bem-estar, né? Eu entrei pra esse time aí. Não tem como sair mais. Eu lembrei da pergunta. Olha só que beleza. Você, nas suas missões que você já fez, o que você aprende na missão lá? Na convivência e tudo mais, principalmente essa questão que você falar pro Peru e tudo mais. Você traz isso também pro seu trabalho social? Não de forma direta, eu sei, porque não dá também pra gente ficar fazendo evangelização. Sim, não é isso que eu tô dizendo. Sim, sim. É no sentido de que você aprende alguma coisa lá que você acaba agregando também ao seu trabalho. Eu acho que Ou ao contrário também, né? Pode ser. Eu acho que uma coisa tá ligada à outra, sabe? Quando eu fui trabalhar na área social, foi aonde eu mais encontrei, assim, foi a área onde eu vi que eu poderia ser útil, né? Que eu poderia falar de Deus, mas de outra forma, né? Com o meu agir, com a ação, né? Então, acho que a gente fala muito através da nossa ação, através do nosso agir, né? Então, quando eu fui trabalhar na área social, entrei como professor de música. E através da música, eu consegui
levar esperança, levar uma nova perspectiva de vida, e, enfim, e tudo que envolve a música, né? Mas uma coisa tá ligada à outra. Então, a gente fala muito que a questão das missões, por exemplo, nos traz muito do ser humano. Ser humano, né? E dentro do meu trabalho, isso é essencial, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, a gente, ao tocar ali uma outra pessoa, seja apenas uma outra pessoa, sabe? Sim, se colocar no lugar do outro também, exatamente, né? Então, isso a gente... Tem até uma palavra que ontem a gente teve uma formação, que é se colocar no lugar do outro, né? Mas assim, não se colocar no lugar dele diretamente, mas estar ao lado, né? É a empatia, né? Sim. É você entender a situação dele ali e você tentar de alguma forma ajudá-lo, né? No caso do nosso trabalho, na assistência, é fazer valer o direito, né? Porque a gente não está trabalhando o assistencialismo, né? Mas sim o direito do indivíduo. Ele tem direito, é uma política pública, né? E na igreja, a gente, nas missões principalmente, assim, a gente traz muito essa necessidade de fé, a necessidade de buscar mais a Deus. Então, durante a missão, quando a gente percebe assim, pessoas que foram pro show ali, mas não são da igreja, não desconhecem totalmente, não é da religião, mas simplesmente foi no show ali, no show católico, e a partir daquele momento ali é um start para a vida dele cristã. Isso pra gente já valeu todo o esforço, todas as noites ali ensaiando, sabe, para poder fazer aquele show, né? Né? Porque tem muito bastidores aí, né? Sim, toda aquela dedicação, né? Noites que eu passei ensaiando, né? Aqui a Dinha perguntar, que hora você foi dormir? Vixe, acho que já eram umas 3 da manhã. Você já estava dormindo. Caramba. Por quê? Porque eu estava ensaiando. Né? Então, e aí quando você vai lá fazer a missão e você vê e você tem esse feedback, né? Olha, tinha a pessoa do evento, a Fátima partilha isso com a gente, o Nando partilhava. Olha, tinha uma pessoa lá e tal, a pessoa começou a participar da igreja e está querendo entrar numa pastoral. Ela veio no show. Caramba, e ela foi evangelizada ali, foi tocada ali. Pra gente já valeu tudo. Sim. Né? Então, é isso, sabe? E aí eu vou ali trazendo um pouquinho do trabalho na igreja, eu trago comigo pro meu trabalho, sabe? De outras formas. Ser amável com a minha equipe de trabalho, né? Um abraço pra minha equipe de trabalho também. E é muito importante, né? Aliás, um abraço pra ONG Conosco, né? Sim. Pra Conosco, para as outras entidades que temos lá em Parelheiros também, os parceiros, muitos parceiros, né? Da rede, né? Da saúde, da educação, Conselho Tutelar, enfim. Todos que estão ali junto com a gente lá no trabalho. É uma rede mesmo, né? A gente sozinho não constrói nada. Sim, isso é importante dizer, né? Sim. Sempre tem que ter a ajuda de alguém, né? E aí, pessoal, estamos prontos agora pro Católico Quiz? Sim. Ah, então tá bom. Então vamos de Católico Quiz. Hoje teremos 6 perguntas. 6 perguntas. Vai ser uma para cada. As mais difíceis pro Nivaldo. Ô, louco. Claro, com certeza. Puxa vida. Eles sempre colocam as mais difíceis pra mim, eu não consigo entender isso. Por que eu? Aqui é da sorte. Então, vamos lá. Só Estão fazer. preparados? Não, mas pode ir. Então tá bom. A primeira pergunta vai ser pro Nivaldo, para estrear, já que é o convidado do dia. Vamos lá.
É uma pergunta e cada uma delas tem 3 a 4 alternativas. Aí eu vou falar a alternativa e aí eu dou o tempo para vocês responderem. Tá. Primeira questão, Nivaldo. Quais são os nomes das primeiras pessoas que Deus fez e enviou para a Terra? Alternativa A, Jacó e Sara. Alternativa B, Adão e Eva. Alternativa C, Abraão e Raquel. Adão e Eva. Tô falando que as mais fáceis é sempre Parabéns. pro convidado. Graças Vamos a lá, Deus, André. né? A minha semana passada foi, sei lá, quem fez tal oração. Mas vai lá. Quais são os nomes dos pais de Jesus? Maria e José, Maria e João. Maria e José. Viu? Ou Tá João e de- Maria. Nivaldo, qual foi a mulher que Jesus perdoou e lavou os seus pés? Alternativa A, Maria. Alternativa B, Maria Madalena. Alternativa C, Isabel. Maria Madalena. Parabéns. Maria Madalena, olha só. Vamos lá, André. Aí, ó, agora tá começando a aumentar. Qual era o nome do homem que batizou Jesus? Tomé? Não. José? Não. João Batista? João Batista. Pedro. João Batista. Parabéns. Ah, muito obrigado. Vamos lá, Nivaldo. Quando Jesus foi crucificado, quem eram as pessoas que estavam ao lado de Jesus? Maria, João e José. Maria, João e Maria Madalena. Maria e José. Maria, João, Maria Madalena e José. Nossa, eu já me perdi na primeira alternativa. Eu vou repetir devagarinho. Alternativa A, Maria, João e José. Alternativa B, Maria, João e Maria Madalena. Alternativa C, Maria e José. Alternativa D, Maria, João, Maria Madalena e José. Olha, Tem uma coisa aí que é muito simples que tá em todos eles, mas... eu acredito que Maria, João e Maria Madalena. Parabéns, você Ah. acertou. José já tinha morrido há algum tempo. André, Sim. qual agora foi vai o ser nome do difícil. rio que Jesus foi batizado? Rio Jordão, Rio de Nazaré ou nenhuma das alternativas? Rio Jordão. Parabéns, meninos. Ah, muito Olha. Mandamos bem. Parabéns, hoje, acertaram hoje as todas. perguntas foram boas. Vieram com qualquer... Quem escreveu Tedeum... Qual que era? Era Eu não um, lembro, um mas can- era um era uma trecho coisa de uma oração assim. que a gente Era o quase não trecho de usa. uma oração. Aham. E aí perguntou, quem escreveu? Não sei. Há 500 Foi anos alguém, atrás. alguém escreveu. É, alguém escreveu, mas eu não sei. Todos os convidados que vêm aqui, nós fazemos 2 perguntas finais. Certo. A primeira, eu esqueci. Pergunta é o que o Nivaldo de hoje falaria Ah, para o Nivaldo que começou na igreja tímido. Olha, o que o Nivaldo de hoje falaria pro Nivaldo. de 15 anos, lá atrás. Olha, eu acho que eu daria os parabéns pela evolução, né? Eu acho que... E teve alguns processos que eu não comentei aqui, mas que me ajudou muito nisso, né? Primeiro, a minha primeira faculdade foi comunicação. Caramba. Fiz comunicação empresarial. E né, por ser comunicação, então isso me ajudou e muito, né? Com relação a ser mais desinibido e tudo mais. E trabalhando com crianças e adolescentes e como educador e tudo mais, senti a necessidade de fazer pedagogia. E aí me tornei pedagogo também. Então, eu acho que essa evolução, eu acho que eu daria os parabéns assim por ter acreditado, por ser o primeiro da família a fazer né, cursar Uhum. uma faculdade, quebrar ciclo, né? Poxa vida, meus irmãos não fizeram, meus pais também não fizeram, então também não vou fazer. Então eu acho que essa vontade, né? De querer quebrar o ciclo e fazer diferente. Antes da última pergunta, tem uma outra pergunta aqui que me surgiu há muito tempo. E aí que não saía da minha cabeça. Em qual momento de toda a sua vida que você mais sentiu a presença de Deus?
Mesmo que não seja de forma direta, mesmo que tenha sido de uma forma mais... Olha, são muitos momentos, né? Mas teve São- um específico que te marcou, você falou, opa... Olha, teve um momento é, que foi quando a gente... Eu não lembro qual foi o exame, mas eu fico emocionado até de lembrar. Mas foi quando a gente foi fazer uma... Acho que a primeira ultrassonografia, não sei se foi a primeira. Depois eu posso confirmar com a Dinha mas a gente foi fazer a ultrassonografia da Aninha. Uhum. E quando a gente fez a ultrassonografia, constou cistos, assim, na cabecinha do bebê. Nossa. No caso era a Aninha. Uhum. E a gente, isso, claro, para os pais de primeira viagem, né? Então Dinha e eu ficamos ali, sabe? Mas só que a gente com muita fé, sabe? A gente rezou muito, a gente tinha os nossos amigos ao nosso lado, né? Da Católicos. Eu lembro que a gente partilhou muito com a Paulinha de Brito. Beijo pra você, Paulinha. Queremos você aqui, Paulinho. A gente partilhou muito com ela na época e com a nossa família, claro, né? Com os nossos pais. E todos sabem, não, tem fé em Deus que isso aí não vai ser nada. E eu lembro que o médico que fez a ultrassonografia falou assim, ó, pode ser que depois suma ou não. Então, mas consta aqui, né? Uhum. Na cabecinha do bebê tem esses, eram acho que 3 cistos assim. E aí eu lembro que com 5 meses era o outro exame. E quando a gente fez esse exame, não tinha nada, graças a Deus, não tinha mais nada. Então isso foi, sabe, mas a gente tinha, sabe, aquela confiança, a gente sabia que Deus estava com a gente, sabe? Então teve, no nascimento da Sara também, o nascimento da Sara foi outro momento também incrível, além daquele momento que eu te falei do meu problema no braço. Sim. No nascimento da Sara, eu ia fazer um show com a Fátima no Guarujá. E era um dia de semana, mas ia dar pra fazer, porque como era à noite, então eu ia sair mais cedo, um pouquinho mais cedo do trabalho, ia lá pro Guarujá, a gente ia fazer. Mas a Sara quis nascer nesse dia, era uma terça-feira, assim. Caramba. E aí eu avisei, né, o Adriano, avisei a banda que não ia poder fazer esse show porque a Sara ia nascer. Uhum. E aí eles falaram, não, tranquilo, Nil, pode ir tranquilo, vai dar tudo certo, Deus abençoe o parto da Sarinha. E graças a Deus foi um momento maravilhoso, assim. Foi parto normal, a Dinha sofreu, sabe? Mas foi por pouco tempo. Uhum. E aquele sentimento, e a presença de Deus a todo momento no parto ali. Foi um dia muito chuvoso. E a gente estava num quarto, ai meu Deus, no amparo maternal. E a gente estava num quarto, e nesse quarto, a porta do banheiro do quarto tinha a imagem meio que talhado assim, era em alto relevo, Uhum. da Sagrada Família. Caramba. E era o único quarto que tinha. É o quarto que a gente ficou. Era o único quarto que tinha, nenhum outro quarto tinha. A gente perguntou para a enfermeira. E a gente tava tranquilos assim, tanto eu quanto a Dinha. E não é porque a gente já tinha tido a Aninha, né? Uhum. Porque cada parto é um parto. Sabe, é uma história. É diferente. Totalmente diferente. Cada gestação é diferente. E então, assim, mas você precisava ver. Mas o que é isso? É a presença de Deus. Então, assim, a tranquilidade que a gente tava era a presença de Deus. E vem as confirmações. Igual essa questão da porta, né? E a gente olhava, era a Sagrada Família, tava junto com a gente. Então, Sim. são esses presentes que Deus nos dá no dia a dia, livramentos. Então, acho que
todo dia a gente tem ali a presença de Deus de uma forma, às vezes passa até despercebido, às vezes a gente só vai lembrar no dia seguinte só, né? Nossa, aconteceu aquilo. Nossa, como Deus é bom, né? Então, é isso. Deus sempre muito bom com a gente, assim. E a última pergunta? Pode fazer. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? É. Nossa, são muitos, sabe? Mas o maior sonho que eu tenho é de viver em tranquilidade com a minha família, sabe? Com a minha esposa, minhas filhas. E a gente ter o nosso cantinho, né? Que a gente ainda não tem, mas se Deus quiser vamos ter. Esse é o meu maior sonho, é ter o nosso cantinho de paz ali, sabe? De tranquilidade. Esse é o maior sonho. Eu sou muito família, né? Então a família vem sempre em primeiro plano ali. Uhum. Todos os convidados que vêm aqui, nós entregamos uma lembrancinha. É uma garrafinha com água benta. Obrigado. E um tercinho. Queremos muito agradecer a sua presença aqui. Infelizmente, estamos chegando ao final. Nós temos a oração ainda, né? Nós fomos fazer uma entrevista, que ainda vai ao ar, aqui no nosso canal, com a Maria Gabriela. Uhum. Ela é uma das, digamos assim, fundadoras da RCC no Brasil. E aí nós fomos lá, fizemos uma conversa com ela, foi bem legal. Ela falou sobre a questão do perdão, sobre a questão da cura interior. E ela nos entregou uma oração. E ela falou assim, ela pediu para que a gente rezasse essa oração todo final de Catholicast. Todo final de programa. Então, leia pra gente, por favor, a oração antes da gente finalizar. Oração pelo Brasil. Senhor nosso Deus, dignai-vos pela vossa misericórdia, afastar do nosso país, o Brasil, terra de Santa Cruz, a vossa cólera e a vossa exasperação, porque é devido às nossas iniquidades e aos pecados dos nossos governantes e devido aos pecados do povo brasileiro, que estamos vivendo estes tempos tão difíceis, com tantas provações. Ouvi, pois, Senhor, a nossa prece suplicante. Vós sois um Deus cheio de misericórdia, por isso vos pedimos, fazei irradiar vossa face sobre o nosso Brasil. Ó Deus Todo-Poderoso, ouvi-nos. Abri os vossos olhos para ver o sofrimento deste povo. É em nome de vossa grande misericórdia que humildemente suplicamos. Este país foi marcado com a Santa Cruz, quando os portugueses aqui chegaram. Não permitais que esta cruz caia. Senhor, que vossos santos anjos sustentem esta cruz e que o nosso país tenha um grande derramamento do Espírito Santo, para que assim o nosso Brasil seja livre da ganância, da corrupção, da imoralidade, das drogas e da violência. Amém. Amém. Nivaldo, muito obrigado por você ter vindo, por você ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes com a sua vinda aqui. Esperamos que você tenha gostado de estar aqui. E nós queremos que você deixe seu recado aqui para quem está nos assistindo. Nós também fazemos o seguinte. Todas as pessoas que vêm aqui, nós temos uma capelinha que fica aqui que a nossa produção não trouxe hoje. Uhum. E a gente coloca os pedidos de oração das pessoas que fazem também para nós, e nós fazemos também do convidado. Então, a gente tá aqui para você poder fazer depois o seu pedido de oração, a gente coloca lá. Uhum. E quero que você deixe então o seu recado aqui, suas redes sociais para quem está nos assistindo. A câmera é sua, pode ficar à vontade. Olha, eu quero mais deixar um recado mesmo, né, de que a gente, assim como na oração, que a gente possa ter um país mais justo, mais tolerante. A gente está vivendo um período onde tivemos uma pandemia, a gente pensou que, de repente, a pandemia fosse trazer mais humanidade para as pessoas, né? Sim. E a gente encontra no dia a dia muita agressividade e menos de Deus, sabe? Então acho que a gente precisa mais de Deus, de mais amor, de mais carinho, respeito pelas pessoas. Então que Deus possa olhar por nós, olhar pelo Brasil. É um ano de eleições, né? Que a gente possa ter sabedoria na hora do voto também,
Que a gente Sim. possa, né, ter um país mais justo com as pessoas, mais justo com os mais humildes, né? Porque é na ponta que o bicho pega, né? Sim. Então, eu que trabalho diretamente com as pessoas que estão que estão em situação de vulnerabilidade, a gente percebe o impacto que dá, né? Sim. Então, é isso que eu espero e é isso que eu vou colocar na oração também. Opa. Tá bom? Isso é importante. Gente, se você não é inscrito no canal, se você gostou dessa entrevista que está maravilhosa, na verdade é uma conversa, né? Nem uma entrevista, né? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações, comente, compartilhe com os amigos. E se Deus quiser, o Nivaldo voltará aqui com a Dinha também. Vamos ver se a gente consegue trazer os dois. Pra gente conversar um pouco mais também sobre essa questão de família, porque você também faz parte do Coral da Família, né? Coral da Família. Um abraço pro Coral da Família. Isso é muito legal. Ele vai contar depois um pouco pra gente, junto com a Dinha aqui, se Deus quiser, um pouco mais sobre isso. Nivaldo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Se Deus quiser, vocês voltam aqui. A casa é de vocês. Quando quiser voltar também pode voltar. Quando quiser trazer a Dinha, as meninas também pode trazer. E esperamos todos vocês na próxima semana. Fazer os agradecimentos, né? Ah, os agradecimentos. Sim, por favor, pode ir. Vamos agradecer ao Diogo Portugal por ceder ao nosso estúdio, Sim. a sua presença novamente. Nivaldo, sinta-se à vontade para voltar, por favor, e Eu traga que os nenéns. agradeço. E a esposa, claro. Agradeço também ao Paulo, que nos ajuda. Sim. E ao nosso patrocinador também, o Ed. O Ateliê Nosso o Ateliê Cantinho Nosso também. Cantinho, e o Ed. E o Ed. Que É Drinks Delivery. Isso, Drinks Delivery. E também nós temos a Sancto. A Isso. livraria Sancto também, que está nos apoiando. Então é isso. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Esperamos vocês aqui. Tchau, fiquem com Deus.